Olá, sexto ano, professor Felipe Pinheiro aqui de novo. É, Hoje nós mudamos o assunto. Hoje falaremos sobre histórias em quadrinhos. Eu separei muitas tirinhas antes de começar a nossa aula, que eu vou dar uma explicada rápida o que é tirinha, história em quadrinho. São histórias em quadrinhos bem rápidas, tá? De no máximo 3, 4 quadrinhos, tá? Geralmente são 3 quadrinhos. Elas vêm muito em jornais, beleza? Bom, vamos falar sobre sobre esse gênero textual que faz parte que é predominantemente narrativo, ou seja, tem muitos elementos da narrativa aqui ainda, ou seja, apresenta, apresenta um penta. Então, sem mais delongas, vamos lá. Redação, capítulo 13, Histórias em Quadrinhos, página 387. Bom, mas antes de começar a falar sobre histórias em quadrinhos, vamos falar um pouco sobre tipos de linguagem. Linguagem é como a gente usa a língua para criar a comunicação. Beleza, eu posso fazer isso de 3 formas. A primeira forma é o texto verbal, ou seja, o texto escrito só em palavras. Eu tenho apenas palavras, só letras juntando para criar palavras, que se juntam para criar frases, que se juntam para criar parágrafos. Isso é um texto verbal, ou seja, a mensagem é passada através de palavras, tá? O segundo tipo de linguagem é linguagem não verbal, ou seja, eu vou usar imagens para passar a informação. Eu vou usar apenas imagens, nada mais que imagens, para que a informação, para que minha mensagem chegue até você, receptor. A gente pode ver que essa aula aqui, ela não é apenas verbal e não é apenas não verbal. Ou seja, ela é uma linguagem mista. Eu estou usando para chegar até vocês, produzindo um texto, tanto que tem imagens como tem palavras. Bom, esse tipo de linguagem vai ficar um pouco mais fácil de se entender conforme essa aula vai passando. Eu vou o tempo todo me referindo a ele, beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre as histórias em quadrinhos, tá? As histórias em quadrinhos, elas são textos narrativos, ou seja, ela possui o que a gente lembra do penta, ela possui o penta, personagem, espaço, narrador, tempo, ação, espaço. Além disso, ela vai usar linguagem muitas vezes mistas, ou um pouco da linguagem não verbal. A gente pode ter textos, pode ter quadrinhos, pode ter histórias, tirinhas, sem palavra alguma, só com imagens. Nas quadrinhos que eu separei aqui pra gente do lado, a gente vê bem essa questão de só imagem, tá? A forma que o personagem fala altera os balões. É claro que você sabe disso, você já sabe, você como leitor sabe que conforme o personagem fala, de acordo com o personagem fala, o balão da fala muda, vai ser trocado, tá? E uma outra coisa muito importante, a fisionomia do personagem ou da personagem na hora que está acontecendo a história é importantíssimo para leitura, porque eu vou ler, além de ler na história em quadrinho, além de eu ler os balões, eu também preciso ler o então assim, não é só o formato do balão, eu tenho que ler o que está escrito no balão, conforme o balão foi desenhado, e ainda por cima eu tenho que ler o personagem, como o personagem está. E mais um ponto que eu vou falar mais pra frente, a gente vai abordar mais. Mas a questão aqui de como o texto é construído dentro do balão também é importante. Eu acho que a maioria de vocês já sabem, porque a maioria de vocês que nós vivemos na internet, sabemos que se eu escrevo alguma coisa em caixa alta, ou seja, com o caps lock ligado, eu estou mostrando para todo mundo que está naquela conversa, todo mundo está naquela sala de jogo, que todo mundo está jogando comigo, ou que todo mundo está conversando comigo, que eu estou gritando. Então, isso vale também para a história em quadrinho. Além de alongamentos de letras, a gente vai ver isso tudo. Mas vamos lá. Primeira história em quadrinho aqui, eu tenho Calvin e Haroldo. Para quem não conhece, Calvin e Haroldo são amigos de longa data. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui um texto de linguagem mista. O que me faz entender que isso aqui é uma linguagem mista? Eu tenho desenhos, tá vendo? Identificando ações que eu estou fazendo. Antes de ler, eu consigo ler aqui e interpretar aqui. Eles estão construindo um balanço. Estão balançando. Essa última, sem ler nenhum texto, eu consigo ver que esse pneu aqui é do pai dele. É do pai dele quando ele está arrumado. Agora, para quê? Agora sim que vem a parte boa, porque junta texto e imagem. Vamos juntar texto e imagem. Vamos lá.
Abaixa mais um pouco. Isso, tá bom. Obrigado por me ajudar. Obrigado por me ajudar a aprender este balanço. Onde, onde é que você foi achar um pneu tão legal? E vem o pai dele gritando, claro que eu não vou gritar aqui. Calvin, eu preciso trabalhar. Vamos entender aqui. Vamos ver como é que isso é uma sequência lógica, ou seja, eu vou começar de trás para frente, tá? Eu tenho ação. Ele prendendo o balanço, ele mostrando o balanço, ele balançando e o pai aqui, ele finalmente mostrando de onde veio o pneu do carro que o pai vai trabalhar. Bom, então eu tenho ação. Ao mesmo tempo, eu tenho um tempo, ao mesmo tempo eu tenho tempo, vai ficar horrível isso. Eu tenho uma passagem de tempo que é do início que ele começa a aprender o balanço até o final que o pai descobre que é assim o pneu. Então eu tenho esse pedaço bem curto, por isso que a tirinha é bem curta, coisa bem rápida, são ações rápidas acontecendo. Ok? O narrador não é o personagem do texto, é um narrador observador, alguém de fora que vai desenhando, vai contando a história com diálogos. E o espaço, eu consigo ver que é o quintal da casa do Calvin. Tem uma árvore no quintal, tem a casa do pai trabalhando, uma criança. E os personagens são o Haroldo, o Calvin e o pai. Então, isso tudo mostra que é um texto narrativo, tá? Repara que eu falei a questão dos balões, balão de fala é sempre assim, circular com a setinha embaixo, indicando de quem está falando. Pode ser também bem simples, bem simples. Mas um balão de grito com raiva, olha, ele não é simples, ele não é redondo, ele é espetado, todo espetado. E como ele está gritando, tem que vir em caixa alta, bem alto, bem, tudo em maiúsculo para mostrar que é um grito. A questão de estar em negrito, para mostrar que o grito é muito alto. A fisionomia do pai com a boca bem aberta, mostrando o grito. Então, isso tudo tem que ser mostrado para o teu leitor, para você mostrar o que está acontecendo, ou para eu entender o que está acontecendo ali. Porque se eu boto o pai dele falando, não é da mesma intenção, tá? Então, vamos para a próxima. Linguagem não verbal apenas. Eu não preciso de nada, nenhuma palavra para entender. Eu preciso saber que o Cascão é uma pessoa que não gosta de tomar banho. Pronto, sabendo disso, aqui tem a cegonha levando a cebolinha, tem uma outra cegonha levando a Mônica, e não poderia ser uma cegonha levando o Cascão, mas sim o urubu. Por quê? O urubu é um animal que vive de carcaça, que é muito encontrado no lixo. Então, aqui tem essa construção do texto sem nenhuma palavra e não tem problema nenhum para a gente. Gente, só um segundo, minha garganta tá seca, eu vi um copo d'água. Não tem problema nenhum para a gente, para nós entendermos isso, essa história. Então, é uma história sem texto, sem palavra nenhuma, tá? E aqui, quando eu falo verbal, eu estou falando tanto oral quanto escrito. Aqui é não verbal, não tem texto, é só imagem. A informação é passada por imagem, sequência lógica. Primeiro essa, depois essa. Tá? Formal. De novo, Calvin Haroldo, eu sou um fanzaço de Calvin Haroldo, já vi muito Calvin Haroldo por aqui. Eu me pergunto por que as pessoas sempre parecem estar zangadas e os animais sempre parecem estar felizes. Aí o Haroldo responde, repara que a seta aqui indica a fala do Calvin, a seta aqui indica a fala do Haroldo, talvez seja porque os animais saibam que são superiores às pessoas e saibam que são inferiores. Repara aqui na fisionomia dele, a mão no peito mostrando superioridade, ele está se achando. E aqui que vem agora, a resposta do menino quebra, e ele olha pra gente, ele quebra a quarta parede olhando pra gente com uma cara de espantado. Eu achei que era porque os animais dormem 15 horas por dia. Então tem toda essa questão, tá? Cuidado, que você precisa mostrar, porque aqui ele tá se gabando e aqui tem uma quebra de expectativa, que é algo muito comum para a graça. Bom, continuando, fisionomia. Aqui eu quero fisionomia. Alegre, espantado, triste. E isso aqui, esses conchetes, esses parênteses em volta do rosto, indicam movimento, mas também pode indicar espanto. Olha só, isso aqui também indicando espanto. Perdão, da falta de árvore. Sim, tem que perceber isso. Como o autor construiu a fisionomia dele, tá vendo? Diz, aqui é espanto e aqui é tristeza. Beleza? E o último, aqui eu quero trabalhar com vocês, a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Mas também, ainda em fisionomia, calmo,
achando desnecessário, gritando, gritando. Isso é fisionomia. Eu quero que você repare uma coisa. Reparou que você quer um bichinho de pelúcia? Reparou que é um bichinho de pelúcia? Reparou que agora virou tigre? O Haroldo é um amigo imaginário dele, tá? É um bichinho de pelúcia. O Haroldo é um bichinho de pelúcia do Calvin. Então, aqui o Calvin dá boa noite pro pai e pergunta se pode dar boa noite ao Haroldo. Por isso que é a cara do pai, boa noite, Haroldo. Tipo assim, desnecessário fazer isso. Porque o Haroldo é um bichinho de pelúcia, não fala pro pai, mas o Calvin é o melhor amigo dele. Bom, senhora, aqui a gente termina um pouco essa análise da história em quadrinhos. A gente vai voltar um pouco para falar de fisionomia, com essas mesmas imagens, fortalecer um pouco mais. Mas agora eu vou falar uma coisa com vocês. Título em texto é a coisa mais importante que vocês podem fazer. O título pode criar todo sentido de graça, de engraçado, ou vai deixar o leitor ainda mais com vontade de ler o seu texto, tá? Toma cuidado com isso. Título mostra para o meu leitor, serve para o leitor, para que eu entenda sobre o que o texto está querendo falar, sobre o que o texto vai falar, ou vai criar uma quebra de expectativa. Mas geralmente o título do texto serve para mostrar para mim, leitor, sobre o que o texto vai falar. Se o texto não tem título, ou é porque faz parte da construção do texto, ou é porque a pessoa não colocou, e se ela não colocou por causa de efeito, é uma coisa, assim, bota um título em branco porque o texto não está terminado, para dar a ideia para o leitor que o texto não está terminado. Mas se eu não coloco por esquecimento, eu posso causar um problema, porque é o título que vai atrair a pessoa para ler meu livro, para ler meu texto, para ler o que eu fiz, meu quadrinho, entendeu? E aí a relação entre o título, claro, conforme a gente vai evoluindo nessa escrita, nossa leitura, a gente começa a perceber que a relação entre título e tirinha, título e texto, pode criar graça, pode criar uma certa contraposição de ideias, tá? Bom, vamos lá. Balão de fala também é importante e é uma característica fundamental do texto, desse tipo de texto, tá? Vamos lá. Aqui antes de voltar, a gente pode ver que eu já tenho uns exemplos aqui, ó. O espetado, o círculo, esse aqui é como se fosse uma nuvenzinha. Esse aqui que tem na lateral algumas coisas para indicar uma voz trêmula. Vamos lá, balão de fala. Nossa, eu vou ter que gravar isso tudo, Felipe? Não, até porque a maioria de vocês já sabe de qual é salteado. Mas, aqui está por cor para indicar que tem muitas formas de desenhar. Então vamos lá. Esse aqui é um balão de fala que sempre vai indicar raiva, grito, berro. A gente tem que procurar primeiro o mais básico. Os mais básicos são esses aqui, ó. Esses aqui. Porque eles vão indicar uma fala comum, uma fala qualquer, uma fala tranquila. Esse aqui indica que o personagem está falando, está em cima. A gente vai ter balões que eu não coloquei, que são várias setas, quer dizer que são várias pessoas falando do mesmo jeito. Esses são os comuns. Os segundos mais comuns são esses aqui, de nuvenzinha. Isso aqui indica pensamento. Aqui tem um que eu não coloquei. Aqui não, tem um que eu não coloquei que é o tracejado, o pontilhado. Isso indica sussurro, tá? São os básicos, esses três. Esse aqui, quadradão, ele indica uma fala expressiva, uma fala incisiva, como se fosse uma ordem, coisa assim. O famoso palavrão, sabe que é palavras de baixo calão, que o texto não pode ter. E aqui vem o grito. Reparou que esse aqui é bem diferente desse aqui? Esse aqui tem setinha mostrando e esse aqui não. Isso aqui indica explosão, um soco, algo mais incisivo. Como eu falei, hoje precisam gravar todos esses. O que a gente precisa saber, que precisa reconhecer, são esses aqui, ó. São os mais usados. Então, isso aqui indica uma fala contínua, a pessoa continua falando. Isso aqui pode ser a voz trêmula, a voz mais medrosa, alguma ação acontecendo, um balão comum de fala, um balão de pensamento, balão de fala incisiva, um balão comum, um balão de grito, um balão de que alguma coisa está acontecendo na voz. Aqui eu não coloquei, mas geralmente, quando a gente indica que uma fala tem algum problema, a gente coloca um colchete do lado, dizer que a fala está trêmula, que a pessoa está nervosa ao falar. Tá? Aí. Efeitos verbais importantes, para que a garganta seca. Efeitos verbais importantes. São dois. O primeiro é a caixa alta. Caixa alta é conhecido como tudo em maiúsculo, ou caps lock. A caixa alta, tudo em maiúsculo, ou caps lock, indica uma coisa,
que é o grito, que é uma fala alta, que é uma fala incisiva. Incisiva não, uma fala muito alta, uma fala que vai representar o grito, ou uma fala com raiva, é uma fala que está fora do comum, do normal, desse tom de voz, dessa entonação que eu estou falando com você. Lembra umas aulas atrás que eu fiz a diferença entre texto verbal e texto oral? Então, o texto oral, ele tem muita questão da entonação, que a tirinha, que história em quadrinho, tenta repetir, tenta replicar, e ela vai usar mão dos balões para replicar essa entonação, ou vai lançar mão de recursos verbais, como o grito, a caixa alta e a repetição. Tá? Assim, a gente já usa isso todo dia no nosso dia a dia, caixa alta e repetição, para entonação. A repetição, assim como a caixa alta, vai indicar que a pessoa falou aquela palavra de uma forma bem alongada. Ela falou desse jeito. Então, na fala, é só eu ficar repetindo o som do O até minha voz acabar. Já no texto em quadrinho, é só você escrever o O, fazer que a pessoa alongou aquilo. Um susto do fantasma, o bu, bu, aí bota assim vários Os mostrando que foi um som alongado, um som bem comprido, bem longo. E a caixa alta vai indicar o grito. Então, como eu crio a entonação no quadrinho? Como é que o autor do quadrinho vai criar a entonação? Como é que você vai criar a entonação quando você for escrever o seu quadrinho? Balões. Os balões vão mostrar a entonação. Então é bom reconhecer alguns. E esses dois recursos. Grito para caixa, eu vou usar a letra maiúscula, a caixa alta. E para representar uma palavra alongada, eu vou repetir as vogais. Tá? Repete as vogais. Tenta não repetir as consoantes, beleza? Porque as vogais elas são o centro da sílaba, elas são a parte mais importante da sílaba. Então, se você for repetir alguma coisa, tenta repetir as vogais, alonga as vogais e não tenta alongar as consoantes. A não ser o Z e o S, que dá para dar uma alongada, o F, o V, mas quando for assim, tenta sempre focar nas vogais, tá? Dito isso, a gente volta para a fisionomia. Desenhar a fisionomia é muito importante. Vai mostrar para o leitor o que está acontecendo. Eu vou voltar em todos os exemplos que a gente viu antes. Tá? Então vamos lá. A fisionomia nesse primeiro quadrinho mostra que está tudo normal. Repara que a boca do Calvin indica uma fala normal. Indica que a boca do pai indica uma fala normal. Aqui, ó, o jeito do pai indica fala mal. Ele está ereto, com a mão no bolso, então está normal. É uma coisa comum. Já o segundo quadrinho, repara que a boca do Calvin está muito mais aberta. Isso indica grito. Indica que ele está falando alto. Tá? Repara que, tanto que assim, ó, ele coloca um ponto de exclamação aqui. Reparou que a postura do pai mudou? Ele está mais com o ombro caído. E a cara fechada, essa cara assim de sério. A cara de... a mão para trás. Isso indica que a fala do Calvin causou nele algo que... causou nele assim, que o que o pai está falando é besteira. Por fim, você repara que o Haroldo também que o pai foi embora. Por que o pai foi embora? A mão do Haroldo onde está? Indicando que ele estava botando a mão aqui na frente para que seja mais alto, que o som que ele está produzindo seja mais alto. E que a gente vê o Calvin tranquilo e calmo. Isso é importante porque enquanto eu leio esse texto, eu não estou lendo só o que está escrito aqui em cima. Eu não estou lendo só o que está escrito no balão. Eu estou lendo isso tudo para que eu consiga entender e ter graça ao mesmo tempo. Porque isso aqui é tira engraçado. Então, eu preciso ler a fisionomia. Desenhar a fisionomia do personagem é descrever o personagem. Entendeu? A fisionomia do personagem bem desenhada é a descrição perfeita do personagem. É igual aqui embaixo, que a gente já falou. Essa boca escancarada do pai do Calvin, no final, no último quadrinho, lá, indica que ele está gritando. A cabeça para cima indica que ele está gritando muito alto. Quanto maior a boca desenhada, mais escancarada ela é, maior indica o grito. A gente pode ver para casa dos dois meninos, do menino e do brinquedo dele, que eles estão se divertindo, então estão alheios ao que está acontecendo. Beleza? Voltando aqui ao Papa Capim. O nome desse índio aqui é Papa Capim, tá? Tá escrito aqui, né?
Papa Capim, a gente pode ver que ele está feliz enquanto ele fala aqui no primeiro quadrinho com Cava. Como é que eu sei que ele está feliz? Olha só, o sorriso no rosto, o olho arregalado, olhando para frente, ele também está com um sorriso no rosto. Então, a fisionomia dos dois mostra que estão se divertindo enquanto eles comparam o nome da lua e da cobra com a linguagem dele, com a língua deles da nossa língua. Contudo, a gente tem aqui, ó, um olhar de surpresa, mas não é uma surpresa boa, surpresa ruim, e o rosto de dúvida, a boca aberta, o olho escancarado. E aqui esse aqui indicando movimentação, quer dizer que ele mudou a cabeça para cá, ele girou a cabeça. E a gente vê a mesma postura do pai do Calvin aqui em cima. Tá vendo? É a mesma postura do Papa Capim aqui. É como se fosse algo que pegou ele de surpresa, uma surpresa ruim, assim. E a gente pode ver pelos dois. Ele está surpreso por entender que isso aqui chama de progresso. Ele está triste porque ele entende isso aqui que é progresso. Então, assim, esse desenho tem que ficar bem óbvio para mim enquanto lendo. Por fim, Por fim, eu tenho isso aqui. Felicidade, felicidade. Aquela felicidade de malandro, aquele rosto de malandro feliz, então, é essa aqui. Então, essa fisionomia, ele está contente por ser um urubu que está levando ele numa cegonha, porque ele é um cascão. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado quando fazer a fisionomia. A fisionomia do personagem, ela importa muito para que o leitor entenda o que está acontecendo, tá? Como eu falei para vocês, o texto também, o desenho também será lido, não só o texto. Então é um conjunto de tudo, imagem e texto, para que a gente tenha a compreensão do todo, da tirinha toda. Bem, aí eu tenho para vocês esse aí. Qual seria cada fisionomia do Calvin? Cada fisionomia que ele está fazendo aí. Cada desenho. Repara que o autor desse texto, ele teve um cuidado em fazer cada expressão muito bem desenhada para a gente entender o que ele está fazendo. O contexto disso é que ele está estragando fotos de família. Vocês não sabem, antigamente a gente não tinha o celular ou a câmera. Vamos na câmera. A câmera não podia tirar milhares, centenas de fotos. A gente tinha no máximo, isso foi mais caro, 36 fotos. 36 fotos. E se queimasse o filme, perdia tudo. Então a gente tinha que tirar 36 fotos e revelar. Então nessa época, você sabe, final da década de 80, se não me engano, final da década de 80, início da década de 90. Então, o que ele faz? Olha só, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Antigamente um filme de 12, era 12, 24 e 16 fotos. Ele estragou um filme de 12 fotos, fazendo caretas, inúmeras delas. Então, mas para que eu trouxe isso? Fisionomia. A gente tem que ver cada fisionomia dele aí. O que cada fisionomia dele representa? O que você acha? Qual a sua explicação para cada fisionomia dele aí? Beleza? Então, continuando, agora a gente vai olhar, vamos focar em como eu posso produzir a mensagem, trabalhar na mensagem, escrever a mensagem, usando algumas formas, alguns recursos diferentes da língua. Vamos lá? Eu tenho 4 aqui para vocês. Esse aqui eu vi nas outras aulas chamando de estilo. Metáfora, comparação, hipérbole e personificação. Personificação já vimos quando a gente vê contos populares, tá? Então, quando marca aqui a onça, o outro era do... Estou confundindo com ratinho e leão, mas o ratinho e leão a gente não leu, não. Então, era macaco e a onça... O outro eu não consigo me recordar agora. Então, a gente vai ver personificação. Então, a gente vai ver os 3 primeiros. E a personificação a gente também já viu aqui com o Haroldo. O Haroldo ele é personificado em todos os textos. Mas vamos deixar a personificação para o final. Eu vou primeiro focar em metáfora. Vamos lá. Metáfora. Metáfora é uma comparação direta. É uma comparação onde eu não uso como. Não uso igual a, não faço nada. Então, isso aqui é metáfora. O rapaz é um touro, a moça é uma princesa. Por que isso é uma metáfora? Eu estou comparando o rapaz, a força do rapaz, a força de um touro,
E o comportamento da menina é o comportamento de uma princesa. Só que eu não estou usando como. Eu estou falando direto. O rapaz é um touro, a menina é a princesa. Isso é metáfora. Metáfora, ela está no mesmo aspecto de comparação, a mesma ideia de comparação, só que na comparação eu uso como. Olha o exemplo aí, ó. Rapaz é forte como o touro. A moça tem um comportamento tal que a de uma princesa. Isso é a comparação. Eu usei elementos de comparação para igualar o rapaz a um touro e a moça a princesa. É diferente da metáfora. A metáfora eu fiz direto. O rapaz é um touro, a moça é uma princesa. Na comparação, eu uso elementos como, igual a, tal que, para estabelecer essa comparação entre, entre os elementos que eu estou comparando, tá? Então, de novo, metáfora, comparação, sem como, sem igual a, sem tal que, uma comparação direta, usando o verbo é e o adjetivo ao sujeito, ao substantivo. E a comparação é essa. Eu vou usar os elementos. Só um minuto, gente. Minha água aqui, a garganta seca. Eu vou usar o elementos comparativos, como, igual a, tal que, tal qual. Beleza? Então, comparação e metáfora e comparação. Tá? Hipérbole é um nome estranho para o exagero. Ele é feito de propósito, tá? O exagero é feito de propósito para dar um caráter mais dramático às coisas. A gente usa isso direto. Por exemplo, ó, a moça chorou rios de lágrima, a moça morreu de rir. Então, assim, é um exagero proposital, eu faço de propósito para criar graça. Então, assim, eu tenho exemplo, quase morri de rir. Eu não posso afirmar concretamente que ninguém morre de rir, mas eu nunca vi isso acontecer, então eu vou achar que ninguém morre de rir. Então, eu tenho essa aí, o exagero, tá? A hipérbole também é muito usada para criar graça. No texto do Bidu que a gente lê, a gente tem essa foto. Isso aqui, esse exagero, pode ser chamado de hipérbole, tá? Foi feito para criar uma coisa dramática no texto, mostrar que ele botou muito exagerado. Mas no texto, sim, é muito mais comum aparecer. Ele morreu de rir, ele chorou rio de lágrimas, está fazendo muito calor. Beleza? E para finalizar, eu tenho a nossa já conhecida personificação ou prosopopeia, como já vimos. Ocorre quando a gente dá características humanas a um ser não humano, a qualquer ser não humano. No texto que a gente lê na apostila, a gente tem o Bidu e o... Acho que isso aqui não é o Bugu, não. O Manfredo. O Bidu e o Manfredo ganhando características humanas. Eles falam, eles andam, o Manfredo veste roupas, tá? O Bidu usa óculos, ele senta numa cadeirinha igual de artista de TV. Então, eu tenho toda essa questão mostrando a personificação, características humanas, a fala. A fala em si é a característica mais humana que se dá a um animal. No caso aqui, ou uma pedra, ou uma árvore, ou o céu. É a característica mais humana que a gente pode dar. Aqui de novo, nossos amigos Calvin e Alfredo. O Calvin é um ser humano, o pai do Calvin é um ser humano. Eu não sei, acho que o pai do Calvin nunca teve nome, acho que sempre foi pai do Calvin. É algo interessante que o pai do Calvin é uma caricatura do desenhista que desenhava, mas é muito parecido. Já onde eu quero focar aqui? No Haroldo. O Haroldo é um bichinho de pelúcia, tá vendo? Ele é um bichinho de pelúcia que pro Calvin ele vira um amigo que fala, pensa, ou seja, ele é personificação aqui. Aqui ocorre a personificação. O autor deu características humanas a um bicho de pelúcia. Não é um animal, é um objeto. Que até agora tem personificação em animais. No Bidu, no Manfredo, no macaco, na onça, não consigo lembrar do outro texto. A raposa e o leão. Casamento da raposa. Então, a raposa e o leão, o macaco e a onça, o Bidu e Manfredo. Até agora só viu animais. A gente nunca tinha visto objetos. Eu citei a Bela e a Fera quando eu falei lá, mas eu também posso ter objetos, como no caso aqui, o Haroldo, que é o bichinho de pelúcia do Calvin. Beleza, galera? Então a gente vai se encaminhando para o fim. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, a gente vai continuar nos próximos capítulos. Espero que vocês estejam se cuidando, que fiquem tudo bem com vocês.
Até a próxima e tchau!